A história de vida de hoje. Você ouve uma história muito interessante e dramática chamada Amor do Médico. Em uma tarde de agosto, o sol dourado brilhante se estendia pelas ruas sinuosas da vila da cidade de Las Casas. As flores douradas de arroz carregadas de sementes balançam suavemente com a brisa suave, criando uma imagem estranhamente pacífica do campo. O som das cigarras sexuais nos arcos verdes se mistura com o forte aroma de arroz maduro se espalhando no espaço como uma sinfonia da natureza para dar as boas-vindas ao novo jovem médico ao trabalho. O Dr. Ramon saiu da velha carruagem, sua única mala e uma pesada caixa de livros na mão. Aos 25 anos, o rapaz de aparência letrada, rosto brilhante com olhos gentis por trás de óculos grossos, camisa branca que ainda cheira a tecido novo e calças retas fazem com que se destaque no campo. Finalmente chegando, Ramon murmurou para si mesmo, empurrando os óculos pela ponte do nariz em uma rotina inconsciente. 7 anos de trabalho árduo em salas de aula universitárias e hospitais da cidade lhe deram um diploma com honras. Mas também o roubaram de suas experiências habituais de juventude. Enquanto seus colegas estavam namorando, Ramon só sabia sobre livros, laboratórios e pacientes, tanto que até agora ele nunca havia segurado a mão de sua filha uma vez. Um fato que o faz sempre se sentir envergonhado sempre que enfrenta mulheres. O chefe do posto médico da cidade, Dr. Edgar, um homem de meia-idade com um rosto feliz, estava esperando no portão. Olá, jovem médico. Sou Edgar, o chefe do posto médico. E é um prazer recebê-lo aqui para trabalhar. Ramon apertou sua mão apressadamente, sua voz tremendo levemente. Olá, doutor. Eu sou Ramon. É uma honra trabalhar com você. Após breves cumprimentos, o Dr. Edgar o levou para um tour pelas instalações do posto de saúde. A estação tem apenas 3 clínicas, uma pequena sala de emergência e alguns consultórios. Mas tudo está bem organizado e arrumado. Como a estação ainda é pequena, providenciei para que você fique temporariamente na antiga sala de armazenamento de arquivos. O Dr. Edgar apontou para o final do corredor. Uma sala um pouco apertada com janelas arejadas e privacidade. A janela desta sala se abriu para ver o jardim da casa. Ramon acenou com a cabeça em agradecimento. O pequeno quarto acomoda apenas uma cama de solteiro, uma escrivaninha e uma estante de livros. Mas o que lhe chamou a atenção foi a grande janela voltada para um jardim verde cheio de frutas. Uma rara sensação de paz que encheu o coração do jovem. Agradeço ao médico. O quarto é muito bom. Depois de limpar os alto-falantes da sala, Ramon sentou-se em sua mesa e começou a reorganizar seus livros profissionais. A luz do sol da tarde penetrava pelas folhas, imprimindo pontos dourados de luz nas páginas do livro. O som dos pássaros cantando no jardim torna o espaço ainda mais silencioso. Naquele momento, uma voz clara e cheia de ecos ecoou do pátio do posto médico. Doutor, há algum médico aqui? Salve minha mãe. Ramon ficou surpreso e levantou-se apressadamente. Seus hábitos profissionais o fizeram sair rapidamente. E então ele ficou atordoado com a cena à sua frente. Em frente ao pátio do posto médico, uma mulher apoiava uma mulher idosa, com o rosto cheio de preocupação. Mas não foi a ansiedade no rosto daquela mulher que dominou Ramon. Foi sua beleza. Era Corina, aos 37 anos. Ela é como uma flor de lótus desabrochando no meio de uma lagoa, exalando a beleza da maturidade e intensa vitalidade. Ela usava uma camisa branca de babá, abraçando as curvas de seu corpo rechonchudo. As linhas da camisa pareciam contar a história de uma mulher na fase mais madura de sua vida.
Seu longo cabelo preto estava naturalmente solto e algumas costeletas delicadas grudavam em sua testa suada. Seus olhos negros brilhavam como se ele pudesse ver através do coração de outras pessoas. E agora eles estavam brilhando ansiosamente. Minha mãe escorregou e caiu no jardim. Suas pernas doíam tanto que ela não conseguia andar. O médico vai ajudá-lo. Corina falou com uma voz doce. Sua respiração acelerada. Ele ficou como o céu por um momento. Seus olhos nunca deixando a mulher à sua frente. Seu coração batendo forte. Um sentimento que ele nunca havia experimentado antes. Talvez esta seja a primeira vez na minha vida. Livros e conhecimentos médicos não o ajudam a explicar seu estado atual do corpo. Doutor, você ouviu o que eu disse? A voz de Corina soou novamente. Um pouco impaciente. Ramon ficou surpreso com os sentidos. O rosto corado. Sim, eu ouvi. Deixe-me ajudá-lo a entrar na clínica. Ele se aproximou apressadamente para ajudar Corina a ajudar a velha senhora a entrar na clínica. No processo, seu braço acidentalmente tocou o ombro de Corina. Uma corrente elétrica percorreu sua espinha, fazendo com que todo o seu corpo tremesse levemente. O leve cheiro de jasmim emanando de seu cabelo dominou Ramon. Na clínica, ele tentou se concentrar para examinar a velha senhora. Seus membros tremiam quando ele tocava a ferida. E sua voz estava um tanto gaguejante. Eu só tenho uma leve entorse. Felizmente não quebrei um osso. Vou colocar um curativo em você. Corina estava ao lado dela. Seus olhos não deixando o jovem médico. Um sorriso nos lábios ao ver seu constrangimento fofo. O médico é muito jovem. Você tem família? Corina perguntou de repente. Seu tom cheio de travessuras. A pergunta inesperada assustou Ramon, deixando cair o curativo que segurava na mão. Sim, ainda não. Seu rosto estava vermelho como um gaque maduro. Oh, é mesmo? Corina riu, seus olhos olhando para Ramon da cabeça aos pés. Um médico tão bonito e talentoso que ainda não tem um amante? Ou o médico é muito exigente? Ramon só conseguia manter o rosto abaixado, concentrando-se em enfaixar as feridas da velha. Ele nunca conheceu ninguém tão direto e charmoso quanto essa mulher. Cada palavra de Corina era como flechas que atingiam o coração de um menino que nunca conhecera o amor. Quando o curativo terminou, Ramon olhou para cima, acidentalmente encontrando o olhar de Corina. Aqueles olhos pareciam ter um poder mágico que o tornava incapaz de sair. Um momento de silêncio passou, cheio de emoções indescritíveis. Muito obrigado, doutor. A voz de Corina ficou mais suave. Minha casa fica logo atrás do posto médico. O médico só vem brincar. Ele acenou com a cabeça e não se atreveu a olhar diretamente para ele. Sim, lembre-se de limitar sua viagem e volte para um exame de acompanhamento em 3 dias. Enquanto Corina levava a mãe embora, Ramon ficou de pé e observou a sombra de suas costas esbeltas até que ela desapareceu atrás do portão. Uma emoção estranha surgiu no coração do jovem médico. Ele colocou a mão no peito esquerdo, onde seu coração ainda batia estranhamente rápido. Naquela noite, Ramon não conseguiu dormir. A imagem de uma mulher com uma blusa branca, cabelos compridos e um sorriso travesso assombra sua mente. Ele abriu a janela e respirou fundo o ar fresco do campo. E então, pela janela, ele viu a luz da casa atrás dele, que era a casa de Corina. Na luz amarela quente, a figura de Corina se moveu brevemente pela casa. Não, eu não deveria espiar as pessoas. Ele disse para si mesmo. Mas seus olhos ainda não saíam daquela janela. Havia uma atração estranha, uma curiosidade inexplicável sobre a mulher que ele acabara de conhecer pela primeira vez. Na pequena casa atrás,
Corina também não conseguia dormir. A imagem do jovem médico com um rosto de carta, olhos gentis e timidez adorável continuava aparecendo em sua mente. Ele é tão fofo, Corina murmurou para si mesma, sorrindo levemente, o rosto vermelho como um tomate. Mas então ela suspirou. Aos 37 anos, ela teve um casamento curto e uma perda. Ela não se atreveu a pensar em coisas distantes. Ela estava determinada a ficar lá para cuidar de sua mãe idosa, sem esperar nenhum novo amor. No entanto, o coração humano não é fácil de seguir a razão. E naquela noite tranquila, duas pessoas com dois destinos diferentes, dois mundos diferentes começaram a ter suas primeiras vibrações. Vibrações que nenhum deles poderia esperar. Ramon recostou-se em sua mesa, abrindo seu caderno sob a luz amarela. Ele escreveu: meu primeiro dia em Las Casas conheci uma mulher especial e não sei por que meu coração continua batendo extraordinariamente rápido. Lá fora, o luar brilhante brilhava no jardim de Corina, onde os cachos de lótus desabrochavam as primeiras flores. Talvez a temporada de lótus deste ano seja mais especial do que todos os anos. Os dias seguintes no centro médico da cidade de Las Casas passaram em uma ocupação silenciosa. O Dr. Ramon rapidamente se ajustou ao seu novo emprego. Os casos menores dos habitantes da cidade, desde pequenos cortes nos campos até o resfriado comum. Mas não importa o quão ocupado você esteja. Toda vez que ele tinha algum tempo livre, sua mente se voltava para a mulher que conhecera no primeiro dia. Seu pequeno quarto na enfermaria gradualmente se tornou familiar. E a janela com vista para o jardim de Corina tornou-se um lugar onde ele costumava ficar todas as manhãs quando acordava e todas as tardes após seu turno. O que começou como apenas olhares casuais gradualmente se tornou um hábito difícil de quebrar. Na manhã de terça-feira, Ramon acordou mais cedo do que o normal. A luz do sol da manhã brilhava obliquamente através das folhas, formando luzes douradas brilhantes no jardim de Corina. E então ele viu a figura de Corina aparecer. Ela estava vestindo um pijama rosa pálido fino e seu cabelo comprido estava pendurado para trás depois de uma noite de sono. Em um sonho sonolento, ela saiu para o jardim, sentou-se nos degraus e começou a colher legumes para o café da manhã. A luz do sol logo penetrou no tecido fino, imprimindo claramente as curvas encantadoras em seu corpo. Ramon estava na sala, seu coração batendo forte, seu rosto quente. Ele puxou apressadamente as cortinas para trás, mas depois as puxou lentamente, seus olhos não deixando a cena à sua frente. Não, eu não deveria fazer isso. Ramon se culpou, mas seus pés pareciam grudar no chão. Naquela tarde, enquanto ele estava sentado em seu quarto lendo, o som de água corrente e um doce canto vieram da casa de Corina. Curioso, ele veio até a janela novamente. Corina estava lavando roupas do lado de fora do poço. A tia da mandioca levantou as calças para revelar suas longas pernas brancas e delgadas. Cada movimento de roupas amassadas é flexível e rítmico como uma dança. Sua voz clara ecoou uma canção folclórica familiar. No campo raso, sob o campo profundo, o marido ara sua esposa e a transplanta. O búfalo fica angustiante. Ele ficou ali absorto em observar, esquecendo o tempo. Há algo muito pacífico e quente exalando dessa cena que faz o coração do garoto da cidade que nunca conheceu o amor parecer extraordinariamente flauta. À noite, enquanto Ramon prepara materiais para o treinamento de saúde pública de amanhã, outra cena o tornou quase inacreditável aos seus olhos. Estava quente. Corina saiu para o verão, pensando que ninguém estava vendo, e rapidamente tirou a blusa suada e a substituiu por uma seca.
Naquele instante, Ramon pôde ver seu corpo cheio de vitalidade. Curvas perfeitas que ele nunca tinha visto antes. Um calor quente percorreu seu corpo, fazendo seu coração sentir vontade de pular do peito. Ele o evitou apressadamente. Caiu na cadeira, com as mãos em volta da cabeça. Por que eu fiz isso? Eu sou um médico. Não posso ter pensamentos indecentes como este. Mas então a curiosidade triunfa. Ele lentamente olhou para cima e desta vez encontrou o olhar de Corina. Ela estava parada ali, as mãos cruzadas sobre o peito. Os olhos arregalados olhando diretamente para a janela de Ramon. Um momento de silêncio tenso se passou. Ele ficou parado como os céus. Seu rosto quente, desejando que houvesse um buraco para entrar. Mas em vez de ficar com raiva, Corina sorriu levemente. Um sorriso misterioso cheio de significado. Então ela vestiu suas roupas vagarosamente. Virou as costas e entrou em casa, deixando Ramon com o coração batendo. Naquela noite, ele não conseguia se concentrar em nada. A imagem do sorriso misterioso de Corina o assombra. Ele se perguntou se sua tia estava zangada com ele ou o que ela faria depois desse incidente. Na manhã seguinte, quando ele se preparava para abrir a porta da enfermaria, Corina apareceu. Ela usava um vestido roxo claro, parecendo gentil e feminino diferente de todos os dias. Olá, doutor. Ela sorriu brilhantemente, sem mencionar ontem. Minha mãe me disse para pedir ajuda ao médico para trocar o curativo. A perna dela dói muito. Ele corou e gaguejou. Sim, deixe-me pegar as ferramentas e ir imediatamente. No caminho para a casa de Corina, Ramon se sentiu extremamente envergonhado. Mas Corina era o oposto. E ela falava alegremente como se nada tivesse acontecido. Você gosta de ouvir canto? Tia perguntou de repente. Ontem, o médico ouviu você cantar. Não é? Ramon quase engasgou. Seu rosto tão vermelho quanto um gaque maduro. Sim, você canta muito bem. Corina riu. É mesmo? Ou o médico prefere olhar para você? A frase o deixou atordoado, sem saber como responder. Felizmente, eles chegaram ao portão da casa. A casa de Corina é pequena, mas arrumada, limpa e o cheiro profundo no espaço cria uma sensação aconchegante. A velha senhora estava sentada em uma cadeira, com o rosto radiante quando viu Ramon. Oh, o jovem médico chegou? Minhas pernas ajudaram muito. Obrigado, doutor. Enquanto trocava o curativo da velha senhora, ele podia sentir o olhar de Corina sobre ele. Toda vez que ele olhava para cima, via sua tia olhando para ele com olhos indescritíveis, travessos e sondando algo. Quando o trabalho terminou, Corina o viu no portão. Naquele momento, um vento forte soprou, soprando seus longos cabelos. Ela apressadamente levantou a mão para segurar o cabelo e, naquele momento, Ramon teve um vislumbre de sua beleza. Doutor, disse Corina, com a voz mais suave. A janela do quarto do médico deve ser uma bela vista. Certo? Ele engoliu em seco, tentando manter a calma. Sim, é normal. Tia sorriu. Seus olhos se estreitaram. É mesmo? Mas deste lado, você pode ver claramente a mesa do médico. A sentença surpreendeu Ramon. Descobriu-se que quando ele estava olhando para ela, ela também o observava. Naquela noite, ele ficou sentado mais tempo do que o habitual perto da janela. A luz da casa de Corina ainda estava acesa. E a luz da casa de Corina ainda estava acesa. E de vez em quando ele via sua figura andando para frente e para trás. Mas desta vez ele não sentia mais a mesma culpa de antes. Havia uma verdade que ele foi forçado a admitir. Ele se sentiu atraído por essa mulher. Em seu diário, ele escreveu no sábado em Las Casas.
Corina é confusa. Ela não ficou com raiva quando descobriu que eu estava espiando. Mas também se divertiu. Eu não entendo as mulheres. Na casa de Corina, quando estava na cama, não conseguia parar de pensar no jovem médico. Ela se lembrou do olhar inocente e fofo de Ramon e se perguntou o que ela estava fazendo. Nessa idade, eu não deveria ter esses sentimentos por um cara muito mais jovem do que eu. Mas o coração não é fácil de obedecer à razão. E no silêncio da noite, duas pessoas com dois mundos diferentes ainda estavam pensando uma na outra. Os dias seguintes na enfermaria de Las Casas passaram em um novo ritmo. O ritmo de doenças especiais que só o Dr. Ramon poderia curar. Na manhã de segunda-feira, quando Ramon acabara de abrir a porta da enfermaria, a figura familiar de Corina apareceu. Hoje ela usava um vestido floral leve, mas o tecido delicado e o design justo acentuavam as curvas mortais. Doutora, Corina entrou com um olhar cansado, as mãos cruzadas em volta do peito. Eu me sinto tão desconfortável. Meu coração está batendo forte. Meu corpo está quente. Ele convidou apressadamente sua tia para a clínica. Seu coração estava inquieto. Quando a tia estava deitada na mesa de exame, o vestido estava ligeiramente distorcido para revelar uma parte de suas longas coxas brancas. Ele engoliu em seco, tentando manter sua experiência. Deixe-me ouvir seu coração, Ramon disse, sua voz tremendo levemente, quando ele colocou o estetoscópio no peito de Corina. Suas mãos tremiam. O tecido delicado não era suficiente para esconder o calor do corpo de sua tia. E cada batimento cardíaco ecoava claramente no estetoscópio. Ou era seu próprio batimento cardíaco? O que você acha? Corina perguntou. Sua voz suave. Seus olhos meio fechados e meio abertos. Ramon puxou seu estetoscópio. Seu rosto corado. Sim, minha frequência cardíaca está um pouco rápida. Mas ainda está dentro dos limites normais. Provavelmente devido ao clima quente. Corina sentou-se lentamente, intencionalmente ou não, tocando sua mão. Um fluxo de eletricidade fluiu através deles, assustando os dois. Está tudo bem? Minha tia ficou desapontada, mas ainda vi que ela estava muito quente, como se houvesse um fogo queimando nela. Naquela tarde, Corina apareceu novamente com outro sintoma. Doutor, estou sofrendo de insônia há várias noites. Tia choramingou, apenas fechando os olhos e vendo um pesadelo. Desta vez, ela usava uma regata justa para revelar seus ombros brancos nus. A cada movimento, as curvas do corpo parecem querer sair do tecido delicado. Ramon tentou manter a compostura. Você pode descrever melhor esse pesadelo? Um sorriso misterioso floresceu nos lábios de Corina. Sonhei que alguém estava me observando. Um jovem. Ramon quase engasgou e prescreveu apressadamente um sedativo leve. Mas quando ele entregou a receita, suas mãos tremeram tanto que ele deixou cair o papel. Corina se abaixou para pegá-lo e, naquele instante, a gola estava larga para revelar parte de seus seios arredondados. Ramon rapidamente virou o rosto. Seu coração batendo como um tambor. O médico está bem? Tia perguntou. Sua voz cheia de inocência. Mas seus olhos eram exatamente o oposto. Nos dias seguintes, Corina aparecia constantemente com todos os tipos de doenças. Às vezes tontas. Às vezes com dificuldade para respirar. E alguns dias até tinha uma estranha dor abdominal. Cada vez, ele lutou com o charme mortal de sua tia. Em uma tarde quente, Corina chegou com um vestido suado. O tecido se agarrou ao corpo dela para revelar cada curva. Está muito quente, doutor, disse ela, abanando a mão com a mão. Eu vejo aquela pessoa que quer derreter. Ele ficou parado como os céus.
incapaz de tirar os olhos daquele corpo molhado. Ele gaguejou e sugeriu que sua tia se sentasse no ventilador para se refrescar. Corina se aproximou, e o cheiro de suor misturado com o cheiro de perfume leve o deixou atordoado. O médico me examina. Tia disse. Sua voz suave e sedutora. Veja se estou com febre. Quando a mão de Ramon tocou sua testa, uma corrente elétrica percorreu seu corpo. Sua pele é fria, mas tem um calor estranho. A temperatura está um pouco alta, disse Ramon, com a voz rouca. Corina piscou. Então, o que devo fazer, doutor? Felizmente, naquela época, outro paciente veio salvar Ramon do dilema. Mas a verdadeira pressão veio uma noite, quando ele estava sozinho em seu escritório. Corina apareceu com uma expressão de dor. Doutor, estou com muita dor nas costas. Tia disse, sua voz fraca. Desta vez, ela usava apenas uma camisola frágil. Sob a luz amarela, seu corpo parecia uma bela estátua. Ramon entrou em pânico. Tia, você deveria ir para casa e descansar. Não, ela gemeu. Dói. O médico me deu uma massagem. No espaço silencioso da enfermaria à noite, ele foi forçado a ajudar Corina a se deitar na mesa de exame. Quando a mão dele tocou as costas dela através do tecido fino. Os dois estremecerão. Este lugar dói? Ramon perguntou com a voz trêmula. Tia gemeu baixinho. O médico é um pouco mais forte. Cada massagem sua era como se queimar. O hálito quente da tia atingiu seu pescoço. E o cheiro de seu corpo fez sua mente girar. No momento mais tenso, o telefone tocou. O Dr. Edgar ligou para perguntar sobre o estado do posto médico. Ramon saiu apressadamente para atender o telefone, deixando Corina deitada no quarto. Quando ele se virou, uma cena atordoada apareceu. Corina se virou e sua camisola escorregou para baixo para revelar parte de seus seios brancos. Está tão quente, disse ela. A voz estava cheia de despreocupação, mas o olhar era completamente intencional. Ele ficou como os céus, sangue escorrendo por todo o rosto. Ele apressadamente virou as costas. Ofegante. Tia, vista sua camisa. Uma risada soou. O quê? Os médicos estão com medo? O médico nunca viu uma mulher antes? Essa frase foi como uma faca esfaqueando diretamente a verdade que ele sempre tentou esconder. Ele não se atreveu a virar o rosto. Ele só podia gaguejar. Tia, vá para casa. Já está escuro. Ouvindo o pânico na voz de Ramon, Corina parecia ter tido o suficiente. Ela lentamente ajustou suas roupas e se afastou da mesa de exame. Vamos. Eu vou voltar aqui, tia disse. A voz de repente se tornou gentil. Obrigado, doutor. Quando Corina se foi, Ramon ousou dar um suspiro de alívio. Ele caiu na cadeira, as mãos trêmulas enxugando o suor da testa. Em seu diário naquela noite, ele escreveu: Corina é tão perigosa. Toda vez que ela vem eu sinto que estou ficando louco. Não sei quanto tempo mais posso suportar. E Corina, quando voltou para casa, ficou na frente do espelho e olhou para seu corpo. Um sorriso triunfante nos lábios. Ela sabia que estava brincando com fogo. Mas havia uma estranha diversão em ver o jovem médico confuso. Mas no fundo de seu coração, ela também está começando a ter distúrbios. Esses contatos próximos não apenas o afetaram, mas também fizeram sua tia sentir as vibrações que ela pensava estarem mortas há muito tempo. Na quietude da noite, duas pessoas com dois mundos emocionais completamente diferentes estão lutando consigo mesmas. Uma semana se passara desde o incidente na clínica naquela noite, e a atmosfera entre Ramon e Corina tornara-se indescritivelmente tensa. Ele tentou evitar o rosto dela,
Toda vez que via sua figura à distância, ele tentava evitá-la, mas o destino não parecia permitir que eles ficassem tão distantes. Na tarde de sexta-feira, choveu de repente. Ramon estava sentado arrumando seus registros médicos quando ouviu uma batida apressada na porta. Doutor! Doutor Ramon! Salve minha mãe! A voz de Corina gritou em pânico. Ele abriu a porta apressadamente e viu sua tia parada ali na chuva molhada, com o rosto pálido. Qual é o problema? Ele perguntou em pânico. Minha mãe. Minha mãe estava cozinhando quando de repente caiu com o peito para baixo e seu rosto estava pálido, disse ela em sua respiração rápida. Todo o constrangimento e apreensão desapareceram. O instinto de carreira aumenta em Ramon. Ele pegou apressadamente uma bolsa de ambulância e seguiu Corina para casa. Na pequena casa, a velha estava imóvel no chão da cozinha, com os lábios roxos e a respiração fraca. Ele rapidamente realizou os primeiros socorros. Seu rosto agora só tinha alta concentração. Chame uma ambulância imediatamente. Ramon ordenou. Uma voz poderosa que Corina nunca tinha ouvido. Enquanto esperava pela ambulância, Ramon não parou de realizar medidas de ressuscitação, o suor encharcando a parte de trás de sua camisa. Mas suas mãos permaneceram firmes. Preciso. Seu olhar não era mais inocente e confuso, mas a confiança de um médico de verdade. Corina ficou lá trêmula observando Ramon salvar sua mãe. Nesse momento, Mo percebeu que havia subestimado esse jovem. Este não é mais um estudante ingênuo, mas um médico talentoso e confiável. Quando a ambulância chegou e levou a velha embora, ele o seguiu para ajudar. Corina sentou-se no carro, seus olhos nunca deixando Ramon. Ele estava conversando com seus colegas sobre a condição da velha. E os termos médicos profissionais estavam fluindo sem problemas. No hospital da cidade, a idosa foi diagnosticada com infarto agudo do miocárdio e foi internada no pronto-socorro. Ramon ficou para ajudar os médicos aqui. Seu conhecimento profissional faz com que muitas pessoas admirem. Naquela noite, Corina estava sentada na sala de espera, com o rosto coberto de lágrimas. Ramon saiu, sua blusa branca ainda manchada de sangue. A velha senhora passou do estágio crítico. Ramon disse, com uma voz gentil, graças à detecção oportuna e aos primeiros socorros, você ficará bem. Corina começou a chorar, correndo e abraçando-o com força. Obrigado, doutor. Obrigado. Ramon ficou envergonhado, mas desta vez ele não a afastou. Ele gentilmente deu um tapinha nas costas de sua tia confortavelmente. Está tudo bem, está tudo bem. Como era tarde da noite e a estrada era longa, eles decidiram ficar no hospital. Ramon pediu um quarto vazio para Corina descansar. Na pequena sala, os dois sentaram-se um em frente ao outro. A atmosfera era completamente diferente das reuniões anteriores. Eu não sei o que dizer além de obrigado. Corina falou, sua voz ainda embargada. Ele sorriu, sentindo-se confortável com sua tia pela primeira vez. Essa é minha responsabilidade. O silêncio durou muito tempo e Corina começou a falar. Meu ex-marido também morreu de doença cardíaca. Naquela época, eu era jovem e não sabia de nada. Então, quando descobri, já era tarde demais. Ramon olhou para ela com olhos simpáticos. Você deve ter sido muito infeliz. Ela assentiu, seus olhos lacrimejando. Então, quando eu vi minha mãe assim, eu não podia deixar isso acontecer de novo. Obrigado por estar aqui. Pela primeira vez, ela o chamou de você, naturalmente. Sem qualquer provocação. Eles conversaram a noite toda. Ramon fala sobre sua infância sem afeto familiar. Sobre seu sonho de se tornar médico. Sobre seus anos de estudo árduo.
Ele confessou que nunca teve um relacionamento com uma mulher. Não porque não quisesse, mas porque sempre se sentiu inseguro. Corina ouviu atentamente, seus olhos mais gentis do que nunca. Ela falou sobre seu curto casamento, sobre a dor de perder o marido quando era muito jovem, sobre sua decisão de ficar lá para criar sua mãe idosa. Ela também admitiu que sua provocação a Ramon era sua maneira de esconder sua solidão. Você sabe, tia disse, com a voz baixa, às vezes me sinto egoísta. Eu sei que não deveria provocá-lo. Um homem tão jovem e puro. Ramon balançou a cabeça. Não, eu também gosto de ser provocado pela minha tia. Isso me faz sentir especial. A luz do sol da manhã começou a aparecer, brilhando pela janela do hospital, formando raios de luz dourada quente no quarto. Naquele momento, eles se entreolharam com um olhar completamente novo. Sem mais timidez, sem mais provocações, mas com profunda compreensão e empatia. Quando voltaram para a aldeia ao meio-dia do dia seguinte, tudo parecia ter mudado. Ramon não evita mais Corina e sua tia não tem mais os mesmos gestos sensuais e sedutores de antes. À noite, ele se sentou e escreveu um diário. Hoje eu realmente entendi Corina. Por trás de sua aparência forte e charmosa está uma mulher que sofreu muitas perdas. Não sinto mais medo de estar com minha tia. Em vez disso, quero protegê-lo. E Corina, quando voltou para casa, ficou na frente do espelho e perguntou a si mesma. As vibrações que Mo sentia por Ramon não eram mais apenas o prazer de provocar um jovem. Há algo mais profundo, mais genuíno crescendo em meu coração. Naquela noite, quando estava prestes a ir para a cama, Corina recebeu uma mensagem de Ramon. Tia, descanse cedo. Vou visitar a velha senhora amanhã. Ela sorriu, seu coração cheio de um sentimento extraordinariamente caloroso. Pela primeira vez em muitos anos, ela sentiu que não estava mais sozinha. E naquela noite tranquila, os dois corações pareciam ter encontrado uma voz comum. As paredes defensivas começaram a desmoronar, dando lugar à sinceridade e vibrações reais. Nos dias após a velha senhora passar pela crise, a relação entre Ramon e Corina virou uma nova página. A timidez e a timidez são substituídas por gestos de preocupação genuína e provocações sensuais que dão lugar a conversas profundas. Na manhã de segunda-feira, Ramon foi à casa de sua tia para visitar sua avó. Desta vez, ele trouxe não apenas uma sacola de remédios, mas também uma cesta de frutas frescas. Olá, doutor. Corina veio cumprimentá-la. Seu sorriso brilhante, mas mais gentil do que antes. Hoje ela estava vestindo um terno simples. Seu cabelo estava bem amarrado e ela parecia gentil e diferente de seu charme habitual. A velha senhora conseguiu se sentar, com o rosto muito mais rosado. Muito obrigado, doutor. Se não fosse pelo médico, eu faria. Ele interrompeu apressadamente. Não diga isso. Agora você só precisa descansar e tomar remédios regularmente. Enquanto Ramon examinava a velha senhora, Corina ficou parada e observou com olhos apreciativos. Cada gesto profissional e atencioso de Ramon fazia seu coração palpitar. Após o exame, Ramon ficou para ajudar a consertar os móveis quebrados da casa. Ele tirou o ventilador de teto e foi ao banheiro, consertando a janela que rangia. Essas coisas aparentemente pequenas deixaram Corina profundamente comovida. Deixe-me ajudá-lo com uma mão, Ramon disse quando viu sua tia se preparando para preparar o almoço. Corina ficou surpresa. O médico sabe cozinhar? Ele sorriu gentilmente. Quando eu estava na faculdade, também tive que cozinhar para mim. Na pequena cozinha, os dois preparam o almoço juntos. Um espaço aconchegante com aroma de comida, chiado gorduroso e histórias íntimas.
Você sabe? Corina fritou os legumes e disse: faz muito tempo que minha casa não tem um ambiente tão aconchegante. Ramon estava lavando o arroz, olhando para cima e sorrindo. Então, de agora em diante, irei ajudá-lo com frequência. A frase era simples, mas fez Corina se sentir comovente. Algo está realmente mudando no coração de uma mulher que uma vez pensou que viveria sozinha pelo resto de sua vida. Naquela tarde, quando ele estava prestes a voltar para a enfermaria, Corina o viu no portão. Naquele momento, um vento forte soprou, deixando cair o lenço em seu ombro. Ramon se abaixou para pegá-lo e, quando o devolveu à tia, suas mãos se tocaram acidentalmente. Desta vez, ninguém se assustou e retirou as mãos. Um momento de silêncio significativo passou. Eu estou voltando, Ramon disse suavemente. Corina assentiu, sua voz gentil. Sim, vou trazer arroz para você esta tarde. À noite, Corina cumpriu sua promessa, trazendo uma lancheira quente para a enfermaria. O arroz é cozido sem problemas. A sopa de hipomeia cozida com camarão. A carne assada com ovos. Mas para você, foi a melhor refeição desde que voltou para a aldeia. Vou comer e trabalhar de novo, Corina disse, sentando-se na cadeira em frente. Eles comeram juntos no espaço silencioso do posto médico à noite. Ocasionalmente, Ramon contava histórias sobre os pacientes da época, sobre seu sonho de construir uma clínica melhor para os habitantes da cidade. Corina ouviu atentamente, seus olhos nunca deixando o rosto entusiasmado do jovem médico. Quando sua tia estava prestes a sair, ele tomou a iniciativa de sugerir: deixe-me despedir-se de você. A estrada da aldeia naquela noite sob o luar brilhante tornou-se extraordinariamente romântica. Duas figuras caminhando lado a lado, ocasionalmente ombro a ombro, criando emoções indescritíveis. Você sabe, Corina falou para quebrar o silêncio. Antes, eu pensava que viveria sozinha pelo resto da minha vida. Mas desde que te conheci, Ramon parou, olhando diretamente nos olhos dela. Desde que conheci minha tia, também vi minha vida mudar. Não sou mais um estudante estúpido. Só sei que existem livros. Sob o luar, o rosto de Corina parecia tão gentil. Pela primeira vez, Ramon se atreveu a estender a mão e tocar levemente sua bochecha. Tia, você é tão linda, ele sussurrou. Corina não se esquivou. Um sorriso feliz apareceu em seus lábios. Você também é especial. Sob o luar, tudo parece estar coberto por uma fina camada de névoa cintilante, tornando o espaço sonhador, romântico, mas também cheio de mistério. O rio flutua na beira do jardim. O som da água batendo na margem gramada, misturando-se com o som dos insetos se espalhando, criando uma sinfonia pacífica, mas saudosa. Tarde da noite, Corina estava ali, sob a velha mangueira, seu vestido delicado e esvoaçante, o rosto pitoresco de Corina, seus olhos brilhando ao luar, carregando a angústia de uma mulher que passara por tantos ventos e orvalhos da vida. Seu coração batia forte, uma emoção que não podia ser suprimida. Ele se abaixou, seus lábios quentes tocando os lábios de Corina levemente. Aquele momento, como uma faísca correndo ao longo da espinha de ambos. Seus lábios eram quentes, macios, mas cheios de força masculina, transmitindo uma onda de calor para ela que fez todo o corpo de Corina tremer. Corina era tímida, suas bochechas coradas ao luar, seus olhos fechados e ela não se atreveu a olhar diretamente para ele. Essa sensação era estranha, mas doce, como mel derretendo em sua boca, deixando-a tímida e ansiosa. Seus lábios chuparam levemente, sua língua tangerina, explorando cada canto doce de sua tia, fazendo Corina respirar.
suas mãos inconscientemente segurando a bainha de sua camisa. A timidez se espalha de seu coração, como uma adolescente que ama pela primeira vez. Mesmo que ela já seja uma mulher que experimentou isso. Mas foi o calor daquele beijo que despertou seus instintos profundos, fazendo-a deixar de lado todos os seus medos. A mão de Ramon descansou levemente em sua bochecha. Seus dedos macios, mas gentis, acariciando sua pele lisa, como se para acalmar a timidez que estava surgindo no colo de Corina. A outra mão deslizou para trás das costas, esfregando suavemente ao longo de suas costas finas, sentindo cada curva suave sob o casaco fino. Ele puxou sua tia para perto dele. Seu peito tocou o dela e sua respiração se misturou. Seu corpo estava quente, apoiando-se nele como se procurasse proteção e posse. Ramon deixou seus lábios doces, movendo-se lentamente para seus ouvidos. Seus lábios se tocaram levemente, e ele sussurrou em seu ouvido com uma voz profunda e encantadora: "Eu te amo. Deixe-me ser seu homem." As palavras eram como um juramento, ecoando no espaço noturno, fazendo seu coração palpitar. Corina assentiu levemente, tão suavemente quanto um acordo silencioso. Os olhos fechados, o rosto corado de timidez e felicidade. Ramon estava mais ativo, seus lábios beijando levemente a borda de sua orelha. Sua língua lambendo suavemente os lóbulos das orelhas que fizeram Corina estremecer de prazer. Então ele desceu para a bochecha dela, beijando cada beijo molhado e ardente. E depois para baixo em seu pescoço esguio. Cada beijo era como uma chama, queimando a pele branca. Sua mão tateou, desabotoando a camisa dela uma a uma. Lentamente, cheia de pensamentos, a camisa escorregou de seus ombros, revelando um biquíni rosa pastel, abraçando dois pêssegos rechonchudos, afofando com a respiração pesada de Corina. Sob o luar, sua pele brilhava, seus seios eram redondos como dois pêssegos maduros e seus mamilos rosados estavam escondidos atrás do tecido fino, tornando-o incapaz de se conter. A exploração começa lentamente, hipnotizante. Ramon se abaixou, seus lábios molhados e ardentes tocando o seio direito de sua tia através do biquíni. Ele puxou o tecido ligeiramente para baixo, revelando seus mamilos rosa avermelhados, rígidos de estimulação. Sua boca apertou o mamilo, chupando suavemente, sua língua enrolada como um réptil rastejando lentamente na carne. Primeiro, ele lambeu levemente ao redor da areola, sua língua molhada desenhando círculos concêntricos, fazendo Corina ofegar e seu corpo tremer. Então sua boca chupou mais fundo. Chupou com força. Seus mamilos escorregaram para a cavidade oral quente. Sua língua brincou, esfregou e chupou, fazendo-a sentir cada onda de prazer se espalhando de seu peito para a parte inferior do abdômen. Sua mão não estava com pressa, explorando lentamente sua carne trêmula, acariciando-a do ombro à cintura e depois subindo até o outro seio, massageando-o suavemente, seus dedos apertando o outro mamilo. Ela se inclinou contra o colo dele, a mão de Corina esfregando sua cabeça, acariciando seu cabelo emaranhado, como se quisesse segurar aquele momento para sempre. Seu coração batia descontroladamente, queimando como fogo. Toda a timidez se dissipava em paixão. Ramon a pressionou contra a moita de grama à beira do rio. A grama macia, mas áspera, esfregando em suas costas, aumentando a sensação de excitação. Sua mão entrou na ravina secreta da floresta de sua tia, seus dedos rastejando travessa e intensamente. Primeiro, ele gentilmente acariciou a cueca fina, sentindo o calor que emanava dela. Então ele puxou o tecido e seus dedos tocaram a lacuna de pele úmida e lisa com os dedos.
Seus dedos rastejaram lentamente ao longo da fenda, acariciando seus lábios externos, e depois foram mais fundo para dentro, acariciando e preenchendo suavemente as lindas pérolas. Corina naquela época, o clima era como uma tempestade interna, extremamente tímida porque ela deixou alguém tocar o lugar mais secreto pela primeira vez. E uma forte saudade. Seu corpo tremendo incontrolavelmente. Corina mordeu o lábio. Os olhos fechados. A respiração estava pesada e a sensação de queimação se espalhou da parte inferior do abdômen até o peito. Ela pensou em sua identidade. Uma mulher viúva, agora se entregando aos braços do jovem. Mas o prazer era tão grande que toda a razão desapareceu. Corina só queria que ele explorasse mais fundo, mais forte. A alma de Corina parecia estar envolvida no redemoinho do amor, assustada e apaixonada. No final, os dois estavam imersos em um redemoinho louco de desespero na grama à beira do rio. Corina estava deitada sob o corpo de Ramon, suas longas pernas delgadas enroladas em torno de seus quadris, apertadas como se ela não quisesse soltar. Ramon, rígido, quente, constantemente entrando e saindo de sua fenda na floresta. Era tão forte, tão ansioso. Cada empurrão é como uma batida de tambor apressada, indo para as profundezas, puxando para a borda e depois esfaqueando com força novamente. O som da carne se chocando ressoou ridiculamente no ar calmo da noite fora do rio, misturado com o som da água batendo na costa. Insetos cantando e o vento soprando através da folhagem. A carne se toca molhada. O suor se mistura, criando um som lascivo e estimulante. Suas mãos estavam firmemente pressionadas contra seus ombros nus, e suas unhas arranharam profundamente, causando belos anéis vermelhos, como marcas de amor apaixonado. O som de sua respiração pesada ecoou no espaço silencioso, com apenas o som de insetos e vento ao fundo, tornando tudo ainda mais selvagem. O luar ainda brilhava, testemunhando o amor frenético. Ramon empurrou com mais força, seu corpo como uma barra de ferro quente, entrando e saindo sem parar, alcançando os pontos mais profundos dela. Corina gemeu, seu corpo se contorcendo, suas pernas apertando seus quadris, puxando-o mais fundo. O prazer surgiu como uma onda selvagem. Ela sentiu cada impacto, sua carne tocada violentamente, molhada com o fluxo de suco de amor. Seu humor naquela época era uma mistura de desespero e loucura, desesperada porque sabia que isso era um tabu, mas louca porque não conseguia parar. Corina fechou os olhos, deixando-o liderar, todos os seus sentidos focados no cruzamento. Ramon sussurrou palavras de amor no ouvido de sua tia. Sua voz rouca de luxúria: "Você é minha. Para sempre." Ela assentiu, lágrimas rolando pelo rosto por causa da felicidade misturada com culpa. Sob o luar, o jardim parecia ganhar vida com o sopro do amor. Os arbustos ao redor farfalharam, como se sussurrassem aplausos. O rio brilhava, refletindo a imagem de dois corpos de tangerina. Ramon aumentou o ritmo. O impulso era mais forte, entrando e saindo repetidamente, fazendo-a gritar de prazer. O som escuro ecoou e a carne ficou vermelha com o impacto. A mão de sua tia coçou suas costas, deixando uma longa marca vermelha, levemente escorrendo sangue. Mas ele não doeu nada, apenas mais animado. A respiração de ambos estava correndo, misturando-se com o som do vento e dos insetos, criando uma canção de amor tarde da noite. Corina sentiu seu pau inchar maior, mais quente, entrando e saindo como um redemoinho. Corina envolveu as pernas com mais força, os quadris levantados em resposta e a lacuna na floresta se apertou ao redor dele. O prazer atingiu seu auge. Ela tremeu e todo o seu corpo convulsionou no primeiro orgasmo.
Ramon não parou. Continuou a empurrar com força. E o som da colisão de carne e sangue tornou-se cada vez mais intenso. Finalmente, ele rugiu, liberando nas profundezas de sua boca. Quente, cheio, os dois estavam deitados ali, respirando pesadamente, o luar brilhando em seus corpos nus. O suor brilhando, olhos trocados cheios de carinho com sorrisos satisfeitos um pelo outro. Quando chegaram ao portão da casa de Corina, ficaram ali por um longo tempo, não querendo se separar. Então, de repente, Ramon se abaixou e beijou seus lábios vermelhos e inchados. Não é um beijo de paixão, mas um beijo de terna apreciação. Boa noite, Ramon disse, sua voz cheia de emoção. Corina sorriu, seus olhos brilhando. Eu também, escreveu ele em seu diário naquela noite. Hoje eu entendi o que é uma vibração real. Não é uma atração física, mas um desejo de cuidar. Cuidar e proteger uma pessoa. Eu acho que você está apaixonado. Quanto a Corina, quando voltou para seu quarto, ficou muito tempo na frente do espelho. Seu coração se encheu de uma emoção estranha que ela havia esquecido há muito tempo. Um sentimento de ser amada e apreciada. Mas junto com isso vem o medo da diferença de idade. Sobre os preconceitos que podem surgir. Na manhã seguinte, quando Ramon abriu a porta da enfermaria, viu Corina parada ali com a limonada gelada. Tia me trouxe limonada. Tia disse, sua voz alegre. Ao longo do dia, ela vinha visitá-lo a cada poucas horas por algum motivo. Às vezes ela trazia frutas. Às vezes trazia livros que achava que Ramon gostaria. Cada vez, eles têm mais momentos juntos. À tarde, quando Ramon estava examinando um paciente idoso, Corina estava do lado de fora da sala de espera. A velha olhou para a tia e depois para Ramon e sorriu. Este jovem médico deve estar feliz. Não é? Ele corou e olhou para Corina. Estranhamente, desta vez ela também corou. Abaixou a cabeça e sorriu timidamente. Quando o paciente saiu, Ramon veio até sua tia. Você tem medo quando as pessoas dizem isso? Corina balançou a cabeça. Sua voz suave. Não, estou feliz. À noite, choveu. Ramon e Corina sentaram-se juntos em seu escritório, olhando pela janela. As gotas de chuva que caem no telhado criam um som suave. Irmã, Corina chamou de repente. A primeira vez que se usa essa palavra íntima. Ramon se virou, seus olhos surpresos, mas felizes. Tia, eu quero te dizer isso. Ela respirou fundo. Tenho me sentido muito feliz nos últimos dias. Mas estou com medo. Ramon estendeu a mão e agarrou a mão da tia. Eu sei do que você tem medo. Mas quero que saiba que a idade não importa para mim. São nossos corações. As palavras sinceras de Ramon levaram Corina às lágrimas. Durante os últimos anos, esta é a primeira vez que ela se sente totalmente compreendida e aceita. Quando a chuva parou, Corina se preparou para sair. Antes de sair, ela ficou na porta, virando-se para olhar para Ramon. Amanhã, minha tia vai cozinhar sopa azeda de peixe cabeça de cobra para mim. Você gosta disso? Ele assentiu. Um sorriso feliz. Eu gosto muito. Eu amo tudo o que você faz. E no pôr do sol após a chuva, os dois corações finalmente encontraram uma voz comum. O amor não é mais vibrações secretas, mas se tornou algo verdadeiramente sincero e belo. Mas ambos sabem que o caminho à frente ainda é espinhoso. Preconceitos, objeções e objeções da família podem vir. Mas, pelo menos por enquanto, eles têm um ao outro e isso é tudo que eles precisam. Os doces dias entre Ramon e Corina passaram em um calor indescritível. Mas a felicidade é muitas vezes frágil e as primeiras nuvens escuras de preconceito já começaram a chegar. Tudo começou com sussurros na aldeia.
Felícia, vizinha de Corina, foi a primeira a notar a diferença. Eu vi o Dr. Ramon na casa de Corina novamente hoje. Ela murmurou quando viu Ramon trazer uma cesta de frutas para a casa de sua tia no sábado à tarde. Por que você está tão perto? Então os rumores começaram a se espalhar rapidamente. Desde o fato de que ele costuma ir à casa de Corina até o fato de os dois irem juntos ao mercado matinal, limpando o jardim juntos. Cada pequeno detalhe é exagerado e adicionado com molho de sal. Certa manhã, quando Corina trouxe o almoço para Ramon, Edgar, o estalajadeiro, chamou Ramon de volta. Ramon, disse ele com uma expressão séria. Você já ouviu alguns bons rumores? O que há de errado com você e a irmã Corina? Ramon corou, mas não de vergonha, mas de raiva. Tio Edgar, somos apenas bons amigos. Além disso, é da nossa conta. Edgar suspirou. Eu entendo, mas sou médico e acabei de vir aqui a trabalho. As pessoas prestam atenção nisso. Você deve ter cuidado. Ao mesmo tempo, na casa de Corina, a velha senhora também recebeu conselhos de sua velha amiga. Você deve desencorajar sua filha. O amigo disse, aquele jovem médico é muito jovem e Corina já é casada. As pessoas vão dizer isso ou aquilo. A velha ficou em silêncio, com o coração cheio de preocupação. Ela sabia que sua filha estava feliz, mas também tinha medo de se machucar novamente. O incidente realmente aconteceu em uma tarde de domingo, quando Vanessa, primo de Ramon, veio visitá-lo da cidade. O irmão mais novo de Vanessa entrou na enfermaria, com o rosto cheio de raiva. Você já ouviu o que as pessoas dizem sobre você? Vanessa gritou ao vê-lo sair da enfermaria. Você sabe como ter vergonha? Ramon ficou surpreso. Do que você está falando? O que você fez de errado? O que você fez de errado? Irmã Vanessa gritou. Toda a aldeia está espalhada por rumores de que dormi com uma viúva órfã. Uma tia é 10 anos mais velha que eu. Ramon ficou pálido. Irmã, você não deve dizer isso. Corina é uma boa pessoa e nós nos amamos. Essa frase foi como colocar lenha na fogueira. A irmã Vanessa ficou ainda mais zangada. Amor, eu sou louco. Eu sou um médico com um futuro brilhante. E o que ela é? Uma mulher rural. Uma vez casada. Meus pais estão na cidade. E se eles souberem disso? Ramon interrompeu, sua voz cheia de determinação. Esta é a minha vida e tenho o direito de escolher quem amo. A discussão só terminou quando Vanessa saiu com raiva. Mas não se esqueceu de gritar de volta, vou me arrepender. Naquela noite, Ramon foi para a casa de Corina. Seu rosto triste dizia tudo. O que há de errado com você? Corina perguntou, sua voz cheia de preocupação. Ramon contou tudo. Depois de ouvir, Corina ficou em silêncio por um longo tempo, com os olhos cheios de lágrimas. Ou devemos parar? Tia disse com a voz embargada. Ramon ficou surpreso, não. Eu não concordo. Não fizemos nada de errado. Por que devemos desistir de nossa felicidade por causa das palavras de outras pessoas? Mas a pressão está crescendo. Na manhã seguinte, quando Corina foi ao mercado, os olhos perscrutadores, os sussurros maliciosos, a seguiram como uma sombra. Sua mulher mimada. Alguém murmurou o suficiente para ouvir. Ela é mais velha que a mãe, mas também se atreve a seduzir rapazes. Corina tentou manter a calma, mas quando chegou em casa estava chorando. A velha olhou para a filha. Seu coração doía como um corte. Criança, disse ela, ou você deve ficar longe do Dr. Ramon. Eu não quero que você tenha que suportar essas palavras. Mas o pior ainda está por vir. Naquela tarde, o prefeito chamou Ramon ao gabinete do prefeito.
Doutor Ramon, disse ele com uma expressão severa. Recebemos muitos comentários refletindo sobre o relacionamento entre você e Corina. Você é um oficial médico e é uma pessoa da cidade que acabou de voltar. Você deve preservar sua imagem. Ele suspirou. Senhor, Corina e eu somos solteiros e temos o direito de nos amar. O prefeito balançou a cabeça. Eu entendo. Mas esta é uma área rural. As pessoas ainda têm muitos preconceitos. Além disso, ele hesitou. Há uma sugestão para transferi-lo para outra cidade. Essa frase foi como um raio atingiu os ouvidos de Ramon. Ele sabia que estava prestes a perder tudo. À noite, Ramon e Corina se encontraram no jardim dos fundos da casa de sua tia. Ambos ficaram em silêncio, sem saber o que dizer. Você sabe? Corina falou depois de uma longa pausa. Talvez a irmã Vanessa esteja certa. Sou muito jovem. Tenho um futuro pela frente. Quanto a você, você é apenas meu fardo. Ramon segurou a mão de sua tia com força. Não, você nunca é um fardo. Tia é tudo para mim. Mas naquele momento, gritos soaram de dentro da casa. A velha teve outro ataque cardíaco. Talvez porque ela estivesse muito preocupada e estressada. Ela não aguentava a pressão. Desta vez, a situação era ainda mais crítica do que antes. Embora ele tenha recebido os primeiros socorros a tempo, a idosa teve que ser transferida para o hospital da cidade. Na ambulância, Corina soluçou: é tudo por sua causa. Por causa da velhinha que foi para a fazenda. Ramon a abraçou com força. Não é sua culpa. É culpa desses preconceitos severos. Mas este incidente se tornou uma gota no vidro. Na manhã seguinte, quando a velha estava em estado crítico, Corina procurou Ramon. Irmã, disse ela com os olhos vermelhos. Devemos ficar separados por um tempo. Ramon ficou chocado. Por quê? Por que você disse isso? Porque minha tia não quer que eu sacrifique minha carreira. Tia disse com uma voz cheia de sofrimento. Porque eu não quero que minha mãe esteja sob mais pressão e porque eu te amo. Essas palavras eram como 1000 facas perfurando o coração de Ramon. Ele sabia que sua tia estava certa. Mas seu coração não aceitou. Mas então a decisão foi finalmente tomada. Devido à pressão de muitos lados, Ramon é transferido para trabalhar em uma cidade montanhosa. A duração é de 6 meses. Na última noite antes de ele partir, eles se encontraram pela última vez no jardim de Corina. Eu prometo a você, Corina disse, lágrimas rolando pelo rosto. Vou tentar te esquecer. Vou encontrar uma mulher digna de mim. Ramon balançou a cabeça e abraçou sua tia com força. Não, eu nunca esqueci você. Em 6 meses, estarei de volta e nada será capaz de nos separar. Eles se beijaram uma última vez. Um beijo cheio de lágrimas. Salgado e doloroso. Então ele saiu, deixando Corina sozinha na noite escura. Nos dias que se seguiram, toda a aldeia de Las Casas foi envolvida por uma atmosfera extraordinária. A loja de Corina está fechada. Sua tia fica em casa para cuidar de sua mãe e ele fica na cidade montanhosa. Tentando esquecer a dor, concentrando-se no trabalho. Mas no coração de ambos, a silhueta da outra pessoa ainda está intacta. Todas as noites, Ramon escreve uma carta para Corina. Mesmo que ele não a envie. Corina sentava-se perto da janela todas as noites, olhando para a velha instituição, que agora havia sido substituída por outro médico. Eles estavam distantes em termos de distância geográfica, mas seus corações ainda estavam próximos um do outro e, nessa distância, seu amor não se desvaneceu, mas, pelo contrário, tornou-se mais profundo do que nunca. Mas ninguém sabe o quanto esses 6 meses separados testarão seu amor e se eles serão resilientes o suficiente para superar tudo.
6 meses de intervalo, 180 dias e longas noites passaram na nostalgia insaciável por Ramon e Corina. Na cidade montanhosa, Ramon está imerso no trabalho. Desde a prestação de cuidados médicos a minorias étnicas até a construção de programas comunitários de saúde. Seu trabalho ocupado o ajudou a sentir falta de Corina. Mas ele não conseguiu apagar a imagem daquela mulher de seu coração. Todas as noites depois do trabalho, Ramon se sentava para escrever em seu diário, confidenciando a Corina que não se atrevia a enviar. Havia noites chuvosas, e ele ficava acordado olhando pela janela, lembrando-se do pequeno jardim atrás da velha enfermaria, onde a figura de Corina era baixa. Quanto a Corina, na aldeia de Las Casas, a vida não fica mais fácil. Depois que Ramon saiu, ela fechou a pequena mercearia, ficando em casa para cuidar de sua mãe. Os rumores diminuíram gradualmente, mas o vazio em seu coração ficou cada vez maior. Todas as manhãs, ao acordar, seu primeiro hábito é olhar para o posto médico. Mesmo sabendo que a pessoa que espera não está mais lá. Então um evento inesperado aconteceu. Em uma tarde chuvosa, Ramon estava examinando um paciente étnico quando recebeu uma mensagem urgente do Dr. Edgar. Corina sofreu um acidente e está em uma emergência no hospital da cidade e retornará imediatamente. O coração de Ramon parecia parar de bater. Ele não teve tempo de fazer nenhum arranjo. Apenas pediu permissão apressadamente e dirigiu sua moto por uma distância de quase 100 quilômetros na chuva torrencial. Quando ele chega ao hospital, Corina está em coma em uma cama de hospital. De acordo com o relato do Dr. Edgar, ela sofreu um acidente de trânsito a caminho de casa do mercado. A motocicleta colidiu com um carro, fazendo com que ela sofresse um ferimento na cabeça e uma perna quebrada. A condição é bastante séria. O médico responsável disse a Ramon: o paciente precisa de monitoramento especial. Ramon sentou-se ao lado da cama do hospital, segurando a mão de Corina com força. Seu rosto pálido, seus lábios secos e rachados. Ele não conseguiu conter as lágrimas. Sinto muito. Ele sussurrou, eu não deveria deixá-lo sozinho. Nos dias que se seguiram, Ramon não saiu da cabeceira de Corina. Ele cuidou de cada copinho com as próprias mãos. Desde limpar o corpo, trocar de roupa até aplicar cada colherada de mingau. No terceiro dia, Corina acordou. Seus olhos se abriram e ela viu Ramon dormindo ao lado da cama. Sua mão ainda apertada com força. Tia jurou, sussurrou. Ele ficou surpreso ao acordar. Muito feliz, tia. Estou acordado. As lágrimas de Corina fluíram. O que você está fazendo? Você não deveria voltar aqui. Ramon balançou a cabeça. Não, eu não posso deixá-lo sozinho. Eu estava errado em concordar em ficar longe de você. Os dias de recuperação de Corina foram um raro momento feliz em meio às dificuldades. Ramon estava lá para cuidar dela pouco a pouco. Durante o dia, ele ajudava sua tia a praticar fisioterapia. À noite, ele se sentava e contava à tia sobre a vida nas terras altas. Sobre os pacientes que havia ajudado. Uma noite, quando Corina estava melhorando, Ramon a empurrou em uma cadeira de rodas e a levou para o jardim de flores do hospital. Sob a luz da lua, o espaço torna-se romântico e tranquilo. Você sabe, Corina falou, enquanto estava em coma. Minha tia sonhou comigo. Temo nunca mais vê-lo. Ramon se ajoelhou ao lado da cadeira de rodas, segurando a mão de sua tia com força. Eu também. Quando ouvi a notícia de que minha tia sofreu um acidente, senti como se tivesse morrido uma vez. Percebi que nada é mais importante do que estar com você. Corina retirou a mão ligeiramente. Mas baby, não podemos. A pressão ainda está lá.
O preconceito ainda está lá. Eu não me importo. Ramon disse, sua voz firme. Tenho pensado muito nos últimos 6 meses. A vida é muito curta para vivermos para o julgamento dos outros. Ramon olhou profundamente em seus olhos. Corina, eu te amo, honestamente, não por causa da atração de sua aparência, mas por causa de seu verdadeiro eu. Uma mulher forte, gentil e amorosa. As confissões sinceras fizeram com que Corina não conseguisse conter as lágrimas. Durante o tempo passado, Mo também percebeu seus sentimentos por Ramon. Não apenas sua afeição. Eu sou muito jovem, tia disse, sua voz embargada. Quantas outras mulheres você pode conhecer? Ramon interrompeu. Mas eu só quero você. Não preciso de mais ninguém. A idade é apenas um número. O importante é se nossos corações pertencem um ao outro. Então ele tirou uma pequena caixa do bolso, dentro da qual havia um simples anel de prata. Esta não é uma proposta, disse Ramon, mas uma promessa. Uma promessa de que estarei sempre com você. Apesar de todas as dificuldades e preconceitos. Eu quero cuidar de você. Protegê-lo pelo resto de sua vida. Corina olhou para o anel. Lágrimas escorrendo. O coração da tia parecia explodir de felicidade. Depois de tantos anos sofrendo solidão e perda, Mo finalmente encontrou o amor verdadeiro. Você tem certeza? Tia perguntou com a voz trêmula. Ele acenou com a cabeça. Eu nunca tive tanta certeza sobre nada. Corina, me dê uma chance de te amar. Depois de um longo silêncio, Corina assentiu levemente, lágrimas de felicidade rolando por suas bochechas. Eu concordo. Ramon gentilmente colocou o anel em seu dedo e se abaixou para beijar sua testa. Foi um beijo terno e caloroso que continha todo o amor e apreço. Quando voltaram para o quarto do hospital, o Dr. Edgar estava esperando. Ele olhou para os dois e depois para o anel na mão de Corina e sorriu. Vocês dois finalmente se encontraram. Ele falou com uma voz simpática. Eu tenho seguido você desde o início. Seu amor é sincero. Não há nada de errado com isso. As palavras do Dr. Edgar foram como uma bênção que tocou Ramon e Corina. Na semana seguinte, Corina recebeu alta do hospital. Ele a levou para casa e desta vez insistiu em ficar e cuidar dela até que ela se recuperasse totalmente. A notícia de Ramon desistindo de seu emprego nas terras altas para cuidar de Corina se espalhou por toda a cidade. Desta vez, a atitude de todos começou a mudar. Muitas pessoas acharam o amor sincero entre os dois e o sacrifício de Ramon tocando-os. Uma tarde, quando Ramon estava ajudando Corina a aprender a andar no jardim, Felícia, a vizinha que havia sido perturbada por eles, trouxe um pote de mingau. Eu sinto muito, ela falou com uma voz sincera. Eu já tinha palavrões antes. Vendo seus sentimentos, entendo que o amor não discrimina entre as idades. O pedido de desculpas de Felícia pareceu apagar todos os preconceitos remanescentes. Aos poucos, outros vizinhos também começaram a visitar Corina, trazendo presentes e bênçãos. Naquela noite, quando ela estava sentada na sala, Corina segurou a mão de Ramon. Você se arrepende por desistir de seu emprego nas terras altas para voltar para você? Ele balançou a cabeça. Nem por um momento. Você pode encontrar um emprego, mas você só tem um. Eles se sentaram juntos por um longo tempo, contando um ao outro sobre os meses separados, sobre nostalgia e crescimento. E naquela noite, eles prometeram um ao outro enfrentar todos os desafios à frente juntos. O amor deles, depois de tantos altos e baixos, é finalmente reconhecido. Mas ambos sabem que a jornada à frente ainda é acidentada.
No entanto, desta vez eles andarão de mãos dadas com sinceridade e fé em seu amor. A felicidade de Ramon e Corina após as confissões sinceras durou apenas algumas semanas. As nuvens escuras do preconceito e dos desafios estão mais uma vez chegando. Desta vez, foi ainda mais intenso do que antes. Na manhã de segunda-feira, um carro caro parou em frente ao portão do posto médico. Saiu do carro um casal de meia-idade vestido luxuosamente. Foram os pais de Ramon que vieram da cidade. Seus rostos estavam cheios de raiva e preocupação. Meu filho, ele gritou quando o viu sair da enfermaria. Eu ouvi Vanessa me contar tudo. Você está louco? Ramon ficou pálido. Pais, o que vocês estão fazendo? O pai de Ramon, um empresário de sucesso com um terno bem cuidado, dando um passo à frente. Estamos prontos para trazê-lo de volta. Você tem que parar com essa farsa. Enquanto isso, na casa de Corina, outra cena também se desenrola. Vanessa, que não havia desistido de romper o relacionamento, trouxe um grupo de parentes para questionar Corina. Você está envergonhado? A irmã Vanessa gritou bem alto no portão da casa de Corina. Você é tão velha. Você é viúva. Como ousa seduzir meu irmão? Corina estava em casa, o rosto pálido, as mãos trêmulas em volta do peito. A velha sentou-se no canto, com os olhos cheios de lágrimas. Ramon e eu nos amamos sinceramente. Tia tentou falar com uma voz calma. Amem uns aos outros. A irmã Vanessa riu friamente. É exploração. Você quer se apegar a um jovem médico para escapar desta vida de pobreza. As palavras insultuosas fizeram com que Corina não conseguisse conter as lágrimas. Felizmente, o barulho chamou a atenção dos vizinhos. Tio Edgar e várias pessoas na cidade correram para intervir. De volta à enfermaria, o confronto entre Ramon e seus pais ainda é tenso. Eu não posso voltar. Ramon disse com firmeza. O trabalho aqui precisa de você e você precisa ficar com a pessoa que ama. A mãe de Ramon começou a chorar. Filho, você não entende? Ela é 12 anos mais velha que você. Ela não é digna de você. Ninguém tem o direito de julgar o valor dos outros. Ramon retrucou, sua voz cheia de emoção. Corina é a mulher mais legal que já conheci. Seu pai deu um ultimato com uma expressão fria: se você não voltar, cortaremos sua paternidade e você não receberá um único centavo de sua família. A ameaça surpreendeu Ramon, mas ele se manteve firme. Eu sou um adulto, posso cuidar de mim mesmo e prefiro perder tudo do que perder meu amor. O confronto termina com os pais de Ramon saindo com raiva, deixando Ramon com o coração partido. Naquela noite, Ramon foi para a casa de Corina. Os dois se abraçaram e choraram. Ou devo ouvir meus pais? Corina disse em meio às lágrimas. Eu não quero que você perca sua família por sua causa. Ramon apertou a mão de sua tia. Não, meus pais vão entender. É importante que sejamos consistentes com nosso amor. Mas o desafio não acabou. Na manhã seguinte, o prefeito da cidade mais uma vez convidou Ramon para o gabinete do prefeito. Doutor Ramon, disse ele com uma expressão séria. Recebemos uma reclamação de sua família. Eles pediram para movê-lo para outro lugar. Ele suspirou, senhor. Corina e eu somos solteiros. Temos o direito de nos amar. O prefeito acenou com a cabeça, eu entendo. Mas a pressão de muitos lados é muito grande. Peço que você tire uma licença temporária por um tempo. Chegando ao posto médico, Ramon recebeu outra notícia chocante. O número de pacientes que visitavam a clínica havia diminuído significativamente. Parece que algumas das pessoas da cidade foram afetadas pelos rumores e objeções de sua família. À tarde, enquanto Ramon estava sentado tristemente em seu escritório,
Corina entrou com uma cara preocupada. Tia disse, sua voz trêmula. Alguém me ameaçou. Ramon ficou surpreso. Quem está errado? Corina contou que um homem estranho veio à sua loja recém-reaberta e ameaçou-lhe ensinar uma lição se ela não terminasse seu relacionamento com Ramon. Ramon estava extremamente zangado. Não. Quem é ele? Vou denunciar a polícia. Mas Corina parou. Não faça isso. Isso só vai tornar as coisas mais complicadas. Ou devemos nos separar temporariamente. Desta vez, Ramon protestou resolutamente. Quanto mais você não cede, mais eles invadem. Temos que permanecer firmes. Naquela noite, Ramon escreveu uma longa carta para seus pais. Na carta, ele contou em detalhes sobre Corina, sobre sua ternura e força, sobre seu coração filial para com sua velha mãe, sobre seus sonhos simples. Ele também explicou que o amor deles era sincero, não para qualquer propósito material. Ao mesmo tempo, Ramon abordou o prefeito da cidade novamente, desta vez com uma proposta específica. Senhor, disse Ramon, em vez de me mover, por favor, me dê uma chance de provar minha competência e dedicação. Vou organizar programas de saúde gratuitos para as pessoas da cidade. O prefeito olhou para Ramon com olhos simpáticos. Ok, eu vou te dar uma chance. Na semana seguinte, ele começou a cumprir sua promessa. Ele organiza exames médicos gratuitos em postos de saúde. Vai visitar as casas de famílias carentes e abre aulas de aconselhamento em saúde pública. No início, apenas algumas pessoas participaram, mas gradualmente, graças à dedicação e boa experiência de Ramon, o número de participantes cresceu e a atitude das pessoas começou a mudar. Uma tarde, enquanto examinava um bebê com febre, Felícia, uma vizinha que havia sido desagradável, entrou. Doutor Ramon, disse ela com uma voz sincera. Quero me desculpar. Eu estava errado em julgar seu amor. Ela então se virou para Corina, que estava ajudando Ramon. E sinto muito por Corina. Você é uma boa mulher. Esse pedido de desculpas foi como um novo vento soprando em sua difícil luta. Gradualmente, mais pessoas na cidade começaram a se manifestar em apoio a Ramon e Corina. No entanto, o maior desafio ainda não acabou. Uma noite, Ramon recebeu um telefonema do hospital da cidade. Sua mãe foi hospitalizada em estado de choque após o estresse de seu caso. Desta vez, Ramon sabia que tinha que ir para casa. Ele disse a Corina, tenho que voltar para visitar minha mãe. Mas prometi voltar. Corina assentiu, seus olhos cheios de lágrimas. Vá para casa. Cuide bem de sua mãe. Na viagem de ônibus de volta para a cidade, ele sabia que esta seria a última batalha. A batalha pela aceitação de sua família. E estava determinado a não perder. Quando Ramon chegou ao hospital, sua mãe estava deitada em uma cama de hospital, com o rosto pálido, vendo seu filho chorando. Filho, eu só quero o melhor para você. Ele segurou a mão de sua mãe. Eu sei, e a melhor pessoa para mim é Corina. Então ele contou à mãe sobre Corina não por meio de rumores, mas por meio de suas experiências práticas. Ele contou sobre seu trabalho árduo, sobre seu coração filial, sobre sua força para superar as dificuldades. Depois de ouvir, sua mãe ficou em silêncio por um longo tempo. E então ela disse baixinho, amanhã irei com você visitar Corina. Essa frase fez Ramon explodir de felicidade. Este foi o ponto de virada que ele esperava. De volta à aldeia de Las Casas, Corina está lutando contra o medo e a esperança. Mas ela não sabia que um milagre estava prestes a acontecer. Poderia mudar completamente seu destino. Depois que sua mãe concordou em visitar Corina, a atmosfera na família pareceu se acalmar.
Mas Ramon sabe que este é apenas o começo de uma longa e desafiadora jornada. Naquela manhã, Ramon e sua mãe partiram para a aldeia de Las Casas. Ao longo do caminho, a velha ficou em silêncio, com o rosto cheio de pensamentos. Ele estava extremamente nervoso, sem saber como seria essa reunião. Quando o carro parou em frente à casa de Corina, ela já estava esperando no portão. Hoje ela usava um elegante vestido roxo. Seu cabelo está bem amarrado, parecendo gentil e digno todos os dias. Olá, tio. Ela abaixou a cabeça para a mãe de Ramon, com a voz trêmula. Sua mãe olhou para Corina da cabeça aos pés e acenou com a cabeça levemente. Olá. Dentro da casa, a velha senhora e a mãe de Corina também prepararam chá quente. A pequena casa estava limpa e arrumada. A conversa inicial foi cheia de apreensão. Sua mãe perguntou a Corina sobre o trabalho, sobre a vida cotidiana, mas aos poucos, graças à sua sinceridade, o ambiente ficou mais quente. Eu realmente amo Ramon, Corina disse, sua voz cheia de emoção. Não porque ele é médico, mas por causa de quem ele é. Ramon é gentil, sincero e atencioso. Sua mãe olhou para sua tia atentamente. Mas você sabe, Ramon é jovem e tem um futuro pela frente. Eu sei, interrompeu Corina. É por isso que estou disposto a sacrificar tudo para que Ramon seja feliz. Se minha família achar que não sou digno, vou me retirar. Essas palavras sinceras tocaram sua mãe. Ela viu o amor verdadeiro nos olhos de Corina. Naquele momento, um incidente inesperado aconteceu. Uma mulher de meia-idade correu para dentro da casa, com as sobrancelhas pálidas. Doutor Ramon. O Doutor Ramon está aqui? Meu filho foi picado por uma abelha. É difícil respirar. Ramon imediatamente se levantou. Seus instintos profissionais entraram em ação e ele seguiu a mulher até a casa dela, enquanto a mãe de Ramon e Corina o seguiram. Ao chegar, um menino de cerca de 7 anos estava ofegante, com o rosto roxo e pálido por causa de alergias. Ramon rapidamente prestou os primeiros socorros. Injetou medicamentos antialérgicos e tomou medidas de ressuscitação. Enquanto Ramon dava ao bebê uma emergência, Corina ficou parada para ajudar a enxugar o suor de Ramon, preparando equipamentos médicos. Sua coordenação rítmica surpreendeu sua mãe. Depois que o menino passou pelo episódio crítico, sua mãe falou: filho, você é realmente um bom médico. Então ela olhou para Corina, e você também é uma grande ajudante. No caminho de volta para a casa de Corina, sua mãe ficou em silêncio. Quando ela chegou ao portão, ela disse: eu entendo. Seu amor é real. Essa declaração fez Ramon e Corina derramarem lágrimas. Esta é a aceitação que eles esperavam há muito tempo. No entanto, o desafio não acabou. Quando sua mãe voltou para a cidade e contou tudo ao pai, ele ainda não concordou. Ele até ameaçou cortar completamente seu relacionamento com Ramon se ele não desistisse de Corina. Mas desta vez Ramon foi mais consistente. Ele escreveu para seu pai, explicando em detalhes seu amor e os verdadeiros valores de Corina. Ele também afirmou que não desistiria de seu amor, mesmo que tivesse que trocar qualquer coisa. Enquanto isso, na aldeia de Las Casas, Corina também está fazendo o seu melhor. Ela expandiu sua mercearia, participou de atividades de caridade na cidade e ajudou pessoas necessitadas. Gradualmente, a imagem de uma Corina gentil e trabalhadora se espalhou por toda parte. Uma tarde, quando Corina estava distribuindo presentes de caridade para crianças pobres da cidade, seu pai apareceu de repente. Ele ficou de longe e observou, sem dizer não, vendo tia gentilmente dando cada presente para as crianças, acalmando as crianças para chorar.
Ele silenciosamente se afastou. Mas desta vez, não havia mais um olhar de raiva em seu rosto. Naquela noite, Ramon recebeu um telefonema de seu pai. Com a voz baixando: filho, você estava errado. Eu julguei você e aquela mulher por meio de preconceitos. Ele ficou sem palavras, comovido. Eu quero ver você de novo. Ele continuou: e eu quero conhecer Corina oficialmente. Desta vez, quando seu pai veio visitá-lo, as coisas eram completamente diferentes. Ele conheceu não apenas Corina, mas também a mãe de sua tia. A reunião ocorreu em um ambiente aconchegante e amigável. Sinto muito pelos preconceitos anteriores. Seu pai disse a Corina. Agora eu entendo porque meu filho te ama. Corina chorou, mas eram lágrimas de felicidade. Agradeço por me dar a oportunidade. Depois de serem aceitos por suas famílias, Ramon e Corina começam a construir planos para o futuro. Eles decidiram desenvolver suas carreiras juntos na Vila de Las Casas. Ramon propôs à cidade a ampliação do posto de saúde, transformando-o em um centro comunitário de saúde. Corina planeja abrir uma loja agrícola limpa para ajudar as pessoas da cidade a consumir seus produtos. Os dias seguintes passaram em felicidade e paz. Seu amor não é mais proibido, mas abençoado por todos. Numa manhã de primavera, quando as primeiras pétalas de lótus começaram a florescer na lagoa, Ramon levou Corina até a margem do lago. Sob o sol da manhã, a paisagem é linda. Você sabe por que escolheu hoje? Ramon perguntou, segurando a mão da tia com força. Corina balançou a cabeça e sorriu. Por que isso? Porque hoje é o aniversário de 1 ano do nosso encontro. Ele disse e então se ajoelhou. Tirou um pequeno anel do bolso. Corina, você vai se casar comigo? Corina ficou atordoada, as mãos cobrindo a boca, lágrimas brotando em seus olhos. Depois de muito tempo, tia acenou com a cabeça. Eu concordo. Eu concordo. Eles se abraçaram alegremente ao sol da manhã de um novo dia. Ao redor deles, as flores de lótus desabrocham como se celebrassem seu amor. O casamento de Ramon e Corina foi realizado de forma simples, mas aconchegante, na cidade de Las Casas. Ambas as famílias estavam presentes com todas as pessoas da cidade. Não há mais divergências. Apenas bênçãos sinceras permanecem. Após o casamento, eles começaram a construir sua própria casa. A pequena casa atrás do posto de saúde foi reformada, tornando-se a residência do jovem casal. Seu trabalho também está crescendo. O posto de saúde foi ampliado para um centro de saúde, atraindo pacientes de cidades vizinhas. A loja de fazendeiros de Corina também está prosperando, ajudando muitas famílias da cidade a ter uma renda estável. Todas as manhãs, Ramon e Corina vão trabalhar juntos. Todas as noites, eles voltam para casa juntos, compartilhando as histórias do dia. Vida pacífica e feliz. Mas eles não sabem que o presente mais inesperado da vida está prestes a chegar a eles. Um milagre que nenhum deles ousou esperar. Certa manhã, enquanto examinava um paciente, Corina de repente sentiu tonturas e náuseas. Ramon levou apressadamente sua esposa à clínica para um check-up. Quando os resultados do teste apareceram, os dois ficaram atordoados. Corina estava grávida de 8 semanas. Sério? Corina perguntou, sua voz trêmula. Ramon acenou com a cabeça, seus olhos cheios de lágrimas de felicidade. Realmente. Vamos ter um bebê. Esta boa notícia se espalhou rapidamente por toda a aldeia. Todo mundo está feliz por eles. Os pais de Ramon também visitaram a cidade, trazendo presentes e bênçãos. 9 meses depois, nasceu uma linda menina. Eles chamaram sua filha de Corina como uma lembrança de seu amor. Segurando a filha nos braços, Ramon disse a Corina,
Quer saber? Ele nunca se arrependeu de sua decisão. Nosso amor transcendeu tudo para ser feliz hoje. Corina sorriu, com os olhos cheios de felicidade, e você também. Agradeço a vida por me permitir conhecê-lo. Sob o sol da manhã, sua pequena família está tão feliz. As flores de lótus na lagoa ainda estão florescendo, exalando uma fragrância perfumada como se testemunhasse um lindo amor que supera todos os preconceitos para se unir. E eles sabem que, seja o que for que o futuro reserve, eles enfrentarão de mãos dadas com amor e sinceridade em seus corações. 2 anos após o casamento, a casa de Ramon e Corina estava cheia de risadas infantis. A bebê Kátia é o tesouro de toda a família, trazendo uma felicidade que nenhum deles ousou esperar. Em uma manhã de sábado, Ramon acordou mais cedo do que o normal. O nascer do sol de verão brilha pelas janelas, espalhando raios quentes de sol no chão. Ele gentilmente saiu da cama, mas assim que pisou no chão, ouviu Corina sussurrar: "Por que você se levantou tão cedo? Posso tirar um dia de folga hoje?" Ramon se virou para ver sua esposa deitada em seus braços com sua filha pequena. A pequena Kátia tinha acordado, os olhos redondos a olhar para o pai com curiosidade. Ela tinha olhos como os de sua mãe, mas seu sorriso era exatamente como o de Ramon. "Deixe-me preparar o café da manhã para suas 2 princesas." Ramon riu, inclinando-se para beijar a testa de sua esposa e depois tocando suavemente sua bochecha. Na pequena cozinha, Ramon estava ocupado com a panela de mingau de frango que Corina gostava. O aroma do arroz glutinoso mistura-se com o aroma das folhas de limão e espalha-se por todo o espaço. Hoje em dia, apesar de estar ocupado com o trabalho no centro médico da cidade, Ramon sempre tenta arranjar tempo para preparar as refeições da família. De repente, o telefone tocou. Era um telefonema do Ministério da Saúde. Ramon foi convidado a participar do programa Pioneer Doctor, um projeto que traz jovens médicos talentosos para treinamento intensivo no Reino Unido por 1 ano. Ramon ficou em silêncio, seu coração dividido entre as raras oportunidades de carreira e o lar que ele havia cultivado. Naquela tarde, enquanto toda a família se reunia em torno de uma bandeja de arroz, Ramon contou a notícia e o espaço de repente ficou em silêncio. Corina olhou para o marido, com os olhos cheios de emoção. "Esta é uma boa oportunidade para você. Mas 1 ano é muito tempo." Ramon interrompeu, segurando a mão da esposa com força: "Não quero ficar longe de você e de mim." Naquele momento, a pequena Castia estendeu a mão para o pai, com a boca dizendo: "Papai." A primeira ligação da vida de sua filha deixou Ramon sem palavras. Comovido, naquela tarde, quando a pequena Kátia estava dormindo, o casal sentou-se e conversou no jardim. "Você tem que ir," Corina disse, sua voz firme, mas seus olhos vermelhos. "Eu sei que você está sempre ansioso para aprender novos conhecimentos para ajudar mais pacientes." Ramon balançou a cabeça: "Mas e você e eu? Mamãe e eu vamos cuidar bem um do outro." Corina sorriu, segurando a mão do marido com força. "Além disso, nesta era existe a internet. Podemos nos encontrar todos os dias." 2 semanas depois, Ramon aceitou oficialmente o convite. Os dias de preparação passaram em ocupação e apego. Na noite anterior à partida, Ramon levou Corina e sua filha para as margens do Lago de Lótus, onde costumavam ter muitas boas lembranças. Sob o luar, as flores de lótus desabrocham com uma fragrância perfumada. "Eu prometo voltar," sussurrou Ramon, abraçando sua esposa e filhos com força. "E então nunca mais teremos que nos separar." Corina assentiu levemente, lágrimas rolando pelo rosto. "Eu acredito em você."
Concentre-se no aprendizado. Em casa, desenvolverei a cooperação da cidade e cuidarei bem dos meus filhos. Os anos de separação começaram. No Reino Unido, Ramon estudou e pesquisou diligentemente. Todas as noites na telinha. Ele via sua filha crescer dia após dia. Desde os primeiros passos da criança até saber como ligar para a mãe. O pai é claro, enquanto Corina está em casa. Além de cuidar de seus filhos pequenos e mãe idosa, ela também promove o desenvolvimento cooperativo de uma cidade agrícola limpa. Graças à sua inteligência e perseverança, ela assinou seu primeiro contrato de exportação para o mercado do Reino Unido. Uma coincidência que tocou marido e mulher. Com o passar do tempo, a bebê Kátia cresceu tão rápido quanto o vento. Quando Ramon voltou depois de um ano, ela foi capaz de correr e dizer frases simples. Dia da reunião no aeroporto. Quando viu o pai sair pela porta, a pequena Kátia gritou: "Pai! Pai! Estou de volta!" Ramon abraçou sua esposa e filhos. Lágrimas de felicidade não paravam de cair. Um ano de separação acabou. Com o conhecimento aprendido, Ramon propôs o estabelecimento da primeira clínica intensiva de saúde pública da cidade. Combinando medicina moderna com folclore, o esquema foi rapidamente aprovado. Ao mesmo tempo, a cooperativa da cidade de Corina também floresceu, criando empregos para dezenas de mulheres na área. Seus produtos agrícolas limpos não são apenas exportados, mas também fornecidos a hospitais e escolas da província. Numa tarde de outono, quando toda a família estava andando no jardim atrás da casa, onde Corina havia plantado um pequeno lago de lótus, a pequena Kátia apontou para as flores desabrochando. "Mãe, as flores são lindas." Corina sorriu e abraçou a filha. "É meu lótus, assim como meu nome." Ramon olhou para sua esposa e filhos, seu coração cheio de felicidade. Ele se lembrou da jornada desde o primeiro dia de volta à aldeia. Um jovem médico tímido que agora tem uma família feliz e uma carreira sólida. "Você sabe?" Ramon disse, sua voz cheia de emoção. "Nunca me arrependi de minhas decisões. Todas as dificuldades pelas quais passamos valeram a pena." Corina se apoiou levemente no ombro do marido, porque nunca desistimos do amor e da fé. Nos 5 meses seguintes, sua pequena família continuou a abraçar novas alegrias. O projeto de Ramon foi reconhecido como modelo nacional, enquanto a cooperação da cidade de Corina recebeu um certificado de mérito do primeiro-ministro. Por ocasião de seu 15º aniversário de casamento, eles realizaram uma pequena festa no Jardim Lótus, apenas com sua família e amigos mais próximos, sob a luz de velas. Ramon ergueu o copo. "Obrigado." A mulher ensinou-lhe que o amor não tem nome de idade e que a verdadeira felicidade vem da sinceridade. Corina sorriu em meio às lágrimas de felicidade, e obrigada. O homem que me deu coragem para amar novamente. Eles ficaram sentados lá por um longo tempo, contando à pequena Kátia sobre a história de amor de seus pais. Uma história de coragem, perseverança e crença no amor. E naquela noite estrelada, eles sabem que não importa o que o futuro reserve. Eles seguirão em frente juntos com o amor que superou todos os preconceitos para florescer e dar frutos como flores de lótus subindo da lama para emitir uma fragrância perfumada. Sua jornada não é apenas uma história de amor, mas também um testemunho de uma verdade simples. Quando 2 corações realmente pertencem um ao outro, nenhuma barreira é intransponível. Portanto, nossa história está toda aqui. Junte-se à conversa nesta sessão de comentários em vídeo e torne-se parte de nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias.
O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho lhe dão a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções fortes e fazem você questionar suas palavras e coração, não se esqueça de se registrar e ligar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto dos casos de amor. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós em nosso canal de casos apaixonados e dramáticos. Cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo nas novas histórias que estão por vir.